Bases de dados de sistema, continuando falando sobre agora a TempDB. A TempDB é um banco de dados que é acessível a todos os usuários do sistema e ela tem uma característica especial que toda vez que a gente cria um objeto temporário, esse objeto temporário vai cair lá na TempDB. Então, não importa qual contexto do banco de dados a gente esteja, o objeto temporário sempre vai cair na TempDB. Então, ela é um recurso global. O que quer dizer isso? Todo mundo tem acesso a ela e a gente cria, por exemplo, tabelas, a gente cria cursor para fazer acesso a diversos... fazer um cursor mesmo, fazer acesso a vários resultados dentro de um result set. E essas tabelas aqui são três grandes áreas que a gente pode dividir. Então, primeiro, a tabela do tipo variável, que é uma variável mesmo do sistema, não é um objeto tabela, é um objeto tipo é uma variável, então é um arroba Felipe, sei lá, é o nome da tabela que a gente pode dar. Tem a tabela de escopo local e a tabela de escopo que é global. Então, eu vou voltar aqui, não, vou passar para o meu SQL Server para a gente poder definir um pouquinho qual que é a diferença desses todos. Então, se a gente abrir aqui Database, System Database, vai aparecer a nossa TempDB. Ela vai sempre estar aqui, é uma das 5 bases de sistema que são requeridas para o sistema ou para o SQL subir. Então, vou iniciar aqui uma nova query. Pode reparar que eu estou no PID 52. Então, toda a conexão ao SQL Server possui um PID, possui uma identificação única dentro do SQL Server. E eu estou no PID 52 e estou conectado ao banco de dados master. Então, eu vou dar aqui, ó, create table. Para criar uma tabela temporária, eu tenho que colocar essa hashtag create table Felipe. E dentro dela, eu vou colocar val1 do tipo int e val2 do tipo int também. Então, essas são as minhas duas colunas da tabela que estou criando aqui. Se eu der um execute, sem problema. Então, select star from Felipe. E se a gente executar isso aqui, não vai retornar nada. Então, eu vou fazer um insert. Insert into Felipe. Preciso colocar os valores. Values 1 e 2. Então, vou selecionar, vou executar. Acho que eu cliquei em coisa errada. Criei uma MDX aqui em cima. Então, execute. Beleza. Eu vou executar várias vezes isso aqui. E se eu fizer o select da tabela Felipe, eu vou ter vários resultados. Então, eu vou criar uma nova query com uma outra conexão ao SQL Server. Apesar de ser a mesma aplicação, são duas conexões distintas. E isso vai me definir, por exemplo, o PID aqui já nos mostra que é uma conexão diferente. Então, o mesmo select que eu fiz aqui, eu vou até copiar e vou colocar aqui desse lado, select from Felipe, só que o objeto é inválido, não existe dentro desse contexto, porque essa conexão aqui foi criada, a tabela temporária, do tipo local. Ela é do tipo local, não é global. Então, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou copiar tudo aqui e vou colar aqui embaixo. Só que ao invés de uma hashtag só, então vai ser barreiros e barreiros e o mesmo para cá. Então, eu vou criar minha tabela chamada barreiros. Vou fazer diversas inserções a essa tabela chamada barreiros. E eu vou selecionar agora. Então, a gente consegue ver que está todo mundo aqui. Então, se eu copiar e jogar para esse lado, select star from barreiros, e executar, a gente consegue ver. Por quê? Porque essa tabela agora ela tem um contexto global. Essa tabela é temporária e ela possui um contexto global. A mesma coisa para fazer drop database, não. Drop table barreiros. Funciona sem problema algum, completou com sucesso. Então, essa é como a gente cria esses recursos do tipo temporários. Uma outra coisa legal é que toda vez que a gente inicia o SQL Server, há a renovação do banco de dados. Então, o TempDB ele vai ser sempre uma cópia da base model. A base model é uma base modelo
tem um outro vídeo explicando sobre a base model. E toda vez que a gente reinicia o sistema, toda vez que a gente inicia o serviço da SQL Server, a TempDB copia a base model, joga para ela, e todos os dados que estavam na model vão ser agora da TempDB. Então, por isso que a gente tem a model, a gente faz a configuração que a gente quiser dentro da model, e sempre é renovada a TempDB. Então, nossos objetos vão ser deletados, tudo que estivesse dentro da TempDB, ela é uma tabela temporária. Então, ela sempre vai ser deletada. São várias questões sobre performance, sobre a TempDB, então vocês vão ver isso em vários lugares, mas o que eu quero falar não é como que a gente alcança a performance dentro da TempDB, e sim que várias melhorias de performance foram realizadas a esse banco de dados para que ele seja melhor executado, como os objetos de base, tanto as variáveis quanto as tabelas que a gente cria dentro do TempDB, podem ser cacheados. Então, eles vão ficar dentro da memória, e isso proporciona para a gente um acesso muito mais rápido a esses bancos de dados, a esses registros que ficam dentro da TempDB. Assim como a quantidade de log que é realizada dentro da TempDB é reduzido, porque para a gente ter um acesso muito mais rápido a esse banco de dados. E para fazer a alocação da TempDB, para fazer a alocação de páginas mistas, o algoritmo também foi melhorado. Então, são várias coisas que foram melhoradas dentro da TempDB para alcançar performance. E, além disso, vocês vão ver diversas recomendações de criar diversos arquivos para a TempDB, espalhar elas. Então, o pessoal fala um por CPU e tudo mais, para alcançar uma performance melhor na TempDB, já que ela é um recurso extremamente utilizado dentro do banco de dados. Temos algumas restrições, assim como todos os bancos de dados de sistema, a gente não consegue trazer ele para offline, a gente precisa desse banco de dados para o sistema subir, a gente não consegue dar drop da database, a gente não consegue fazer um database snapshot, a gente não consegue ter diversas versões desse banco de dados, a gente não consegue setar ele para read-only, enfim. São várias restrições que a gente tem porque ele é um banco de dados de sistema. Apesar de ser um banco de dados, é um banco de dados de sistema, a gente precisa dele, ele é vital para que o SQL Server continue utilizando. Sobre as permissões, qualquer usuário, qualquer user do sistema, user, tá meio errado aqui, user do sistema consegue acessar e criar objetos dentro da TempDB. Isso sim pode ser negado, a gente consegue tirar a permissão, mas não é recomendado. Por quê? Porque é um recurso muito bem conhecido, muito bem utilizado. Então, é como você tirasse uma feature do SQL Server ou de qualquer sistema de banco de dados, gerenciamento de banco de dados. Então, você pode tirar a permissão, qualquer usuário pode criar objetos temporários dentro do TempDB, e você pode negar. É só para ter ideia de que isso pode acontecer, você pode tirar a permissão, mas não é comum e não é utilizado. Então, essa é a TempDB, ela é sempre renovada toda vez que a gente reinicia o serviço do SQL Server. É um recurso global, a gente consegue criar tabelas variáveis, tabelas de escopo global, escopo local. E, para terminar, vou mostrar onde que a gente encontra. Mesma coisa das outras bancos de dados, se a gente der um botão direito nela, for em propriedades, a gente consegue encontrar aqui em Files onde que estão esses arquivos da TempDB. Então, eles estão localizados dentro pelo menos do meu sistema, dentro de C, Program Files, Microsoft SQL Server, MSSQL 11.SQL 2012, MSSQL e Data. É aqui que está localizado com os nomes TempDev e TempLog. TempLog é o log, TempDev é o MSDB, o arquivo primário. Então, essa aqui é o SQL Server, desculpa, é a TempDB. Se tem problemas comuns são causados porque a TempDB, ela é muito grande. Então, ela já inicia, digamos, com 2 GB. E aí o pessoal fala, não, mas eu acabei de reiniciar o SQL Server. Felipe, você acabou de falar que toda vez que o SQL inicia, ele faz a renovação. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que você tem que olhar dentro dessa base aqui, ó, da model. Então, se o TempDB já inicia com 2 GB, dá uma olhada na model como que ela está. Vê se o initial file size dela é 2 GB ou algo parecido. Então, é algo que acontece, pode acontecer, e essa é a TempDB. Valeu!